Os professores que passam por uma transição nessa nova realidade têm uma percepção positiva sobre o uso das tecnologias na educação. Segundo a pesquisa do CETIC, 77% deles passaram a se comunicar com mais facilidade com os estudantes e 94% afirmaram ter acesso a materiais de maior qualidade. Mas será que as escolas têm permitido essa condição? Eles não conheceram o mundo sem a internet. Difícil pensar então que haveria qualquer resistência por parte destes alunos ao uso da tecnologia para a própria educação, não é mesmo? Essa escola em Campinas atendeu ao chamado da garotada e colocou à disposição essa ferramenta aqui. Nos tablets, os estudantes utilizam um aplicativo do colégio. Lá eles recebem as tarefas e têm um meio de comunicação direto com o professor. Os professores, todos os professores daquela determinada classe, eles podem postar todos os arquivos, materiais, orientações de trabalho, orientações de estudo e também uma série de atividades. Então o professor pode colocar material que ele vai trabalhar em sala de aula ou material como estudo e uma série de atividades que podem ser feitas na sala de aula e também em casa. Então, a partir do momento que ele desenvolve uma atividade usando aqui o tablet, ele envia para o professor, isso na sala de aula, né, via internet, né, Wi-Fi, e em casa também ele tem que ter isso disponível para poder enviar as atividades. E tudo com agendamento. Então, tem o dia certo que é agendado para ele poder enviar. Acompanhamos a aula de Geografia do professor Adilson para entender como essa interação funciona na prática. Então agora eu vou colocar uma outra atividade que vocês vão acessar. Né? Eu vou disponibilizar agora a atividade e vocês vão responder no item adicionar comentário. Vocês não vão abrir o texto no documentos agora como vocês fizeram nesse daqui. É um outro. Eduardo, a professora aplicou um questionário. Como é que vocês fizeram para poder respondê-lo aqui instantaneamente? Bom, dentro do aplicativo que o questionário foi aplicado, a gente entra na pasta de Geografia e você vem aqui em adicionar comentários, comentários da turma. E você escreve aqui no final o seu comentário. Aí você já consegue fazer isso e poder trabalhar isso já diretamente na sala de aula. Sim, e inclusive nessa parte eu posso ver o comentário das outras pessoas da classe. E outra plataforma também vocês utilizam para as outras disciplinas, né? Dá para se organizar direitinho? Como é que ela é feita? Bom, dá para se organizar muito bem, porque dentro desse aplicativo ele dá a opção para a gente criar cadernos virtuais. E aqui eu tenho uma pasta com todas as matérias da escola. Fotografia, geografia, história, inglês. E aí os professores vão aplicando os trabalhos que eles querem que a gente faça dentro das pastas. Os aparelhos digitais já parecem ser uma realidade nas escolas, né? Mas como utilizá-los sempre em benefício do aluno? Primeiramente, a escola ela não deixa o iPad liberado para você, entendeu? Ela tem um bloqueio, um gerenciamento. Você tem que usar como plataforma de educação, não para diversão ou distração, como você falou. Então, existe essa possibilidade da escola bloquear o que você está fazendo no iPad. Você particularmente acha mais atrativo utilizar o tablet do que, por exemplo, os livros, ou você acha que os dois se complementam? Olha, eu prefiro, porque eu acho mais dinâmico. Eu acho que faz a gente ficar mais entretido na aula. O livro, na minha opinião, ele cansa um pouco. Estou agora em uma escola pública de Campinas que entrou para o Mapa Brasileiro de Inovação e Criatividade do MEC, entre outras razões por utilizar a tecnologia como ferramenta pedagógica. Ainda assim, os recursos são bem limitados se comparados com os das escolas particulares. Na questão tecnológica, nós realmente temos uma escola diferente das demais em Campinas, porque nós temos, por exemplo, um data show por sala, né? É a primeira coisa. Temos também, isso já garante que, né, que a gente tenha aulas bem diferentes, que a gente possa passar vídeos, que a gente possa pesquisar qualquer coisa naquele momento da informação mesmo, qualquer dúvida que o aluno tem, a gente pode realmente utilizar. Isso faz uma diferença grande. E temos também alguns computadores, alguns notebooks, né, que são distribuídos entre os professores, entre as 9 classes que nós temos aqui, físicas, mais os outros projetos, e aí no caso são 30 mais ou menos notebooks, eles são distribuídos entre nós. A escola também pode usar a sala de informática para dar suporte aos notebooks, que são insuficientes para a quantidade de alunos.
Porém, várias máquinas estão paradas por falta de manutenção. Ao mesmo tempo, nós contamos com a boa vontade da internet, né? E a internet muitas vezes cai, muitas vezes não temos rede suficiente para isso. A situação reforça a pesquisa feita pelo CETIC em 2016. Em 45% das escolas públicas, a velocidade da internet não passa de 4 megabytes por segundo e 33% não passa de 2 megabytes. Apesar de cobrar mais investimentos, a escola admite que o projeto já contribuiu para a inclusão digital de muita gente. Porque a gente tem uma quantidade grande de alunos que fora da escola não tem acesso a absolutamente nada, não consegue acessar a internet, não tem computadores em casa. Então a gente passou bastante tempo junto com eles, abrindo o e-mail para que a gente pudesse, né, tentar uma comunicação por aí, ensinando o aluno a produzir um texto, gravar esse texto num pendrive. Então são operações muito básicas que eles ainda não dominavam. O mundo mudou, as coisas avançaram e a escola não pode ficar com o giz e com a lousa e com a aula expositiva. Essas crianças são muito dinâmicas, então as aulas têm que ser mais dinâmicas, né? E a gente precisa avançar nesse sentido. Acho que é um projeto não só para o município, né? Acho que é um projeto de nação aí que a gente tem que considerar. A questão não é trocar uma coisa pela outra, é ampliar a possibilidade, né? Eu acho que a gente não tem na educação que trocar um conhecimento antigo por um novo, mas a gente tem que ampliar, tem que buscar possibilidades. A questão é que o que abre, se eu estou discutindo, por exemplo, algo relacionado à história do Brasil, eu tenho 2 fontes ou 3 bibliográficas de livros e uma enciclopédia, se eu vou para a internet eu consigo muito mais fontes, então minha pesquisa é mais rica, né? Então nesse sentido é que amplia. Mas o uso dos livros e outras ferramentas também são extremamente importantes. Esse é um ponto que eu chamo de com extrema atenção. A gente tem muita tecnologia, as pessoas têm possibilidade de se comunicar e se informar mais. Mas a grande questão é, primeiro, onde é que elas estão buscando essas informações? Segundo, essas informações são validadas? Terceiro, qual o uso que se dará a elas? Perceba que são questões que elas desempenham um aspecto em cadeia, né? Quer dizer, será que o que eu estou buscando de fato é uma informação? Será que ela é validada? Ela foi produzida por quem? Né? Perceba que se eu não tenho essa devida estrutura muito bem estabelecida, eu posso estar me informando de maneira equivocada. Isso vai trazer problemas na minha formação. Eu acho que a questão vai além da tecnologia. Não é só a questão tecnológica, ela ajuda, ela colabora, ela permite que se obtenham resultados mais interessantes, mas a escola tem que se preocupar também com as metodologias que ela usa. E hoje tem uma área muito grande de estudo chamada de metodologias ativas, que são metodologias em que o aluno tem uma participação mais efetiva, o aluno é protagonista do seu aprendizado. Vou citar alguns exemplos, né, que a escola pode explorar. Claro que se ela conseguir conjugar as metodologias ativas com tecnologia, o resultado fica mais interessante, mais produtivo. Mas se não for possível, por uma limitação orçamentária, por uma dificuldade técnica, é possível também implementar as metodologias ativas com recursos analógicos, com papel, com cola e fitas, né, de uma forma mais simples. Então, por exemplo, uma metodologia que vem sendo usada com bastante resultados interessantes é a sala de aula invertida, né, que lá no inglês se diz flipped classroom. Essa metodologia, por exemplo, o professor, ao invés de usar o momento da aula para falar sobre a teoria, ele pode, é claro, em algum momento ainda falar, mas ele passa essa tarefa de estudo da teoria para o aluno fazer em casa. E o exercício, e a experimentação, a conversa com os colegas, que antes ele fazia em casa como tarefa para casa, ou dever de casa, ele passa a fazer na escola.
é perceptível que as escolas particulares têm mais condições e têm investido mais nessa questão da tecnologia para propiciar aulas diferenciadas e novos modos de ensinar e aprender na escola. A escola pública ainda requer mais investimentos nesse sentido, né? Muitas vezes as escolas têm laboratórios de informática, mas os equipamentos são obsoletos, não existe rede de internet, enfim, há uma dificuldade maior, infelizmente, na rede pública para algum acesso à tecnologia do que o que ocorre nas redes particulares. O aluno que não tem acesso a essas informações que são provenientes das novas tecnologias, ele acaba tendo alguns desafios, né? Enquanto que na escola privada a gente observa essas tecnologias, essa infraestrutura, né, um pouco mais qualificada, observa-se evidentemente uma qualificação na formação desses alunos, né? E isso reverbera para toda a vida. Agora, compete ao poder público um investimento para que haja um contexto mais igualitário. As escolas têm que pensar o seguinte, mesmo que ela não tenha recurso suficiente, orçamento, ela pode buscar parcerias, ela pode ir atrás de quem ajude a bancar esse custo. Então, e fazer parcerias. Os próprios fornecedores de soluções e que vendem essas soluções para empresas ou para escolas particulares, têm programas de parceria com os governos. E as escolas podem procurar, né? Não precisamos nem citar nomes, mas enfim, todos os fornecedores de solução de tecnologia da informação normalmente têm as portas abertas para ajudar instituições públicas que sabidamente têm alguma restrição orçamentária.